Relato da avó. Descobri que minha própria irmã era amante do meu marido. Então fui ao vivo. A tempestade rugia lá fora como se a própria natureza estivesse em uma batalha feroz. Relâmpagos estrondavam, ecoando no coração de Edalina, que se aquecia à beira da lareira em sua antiga casa no pequeno vilarejo de 3 irmãos. O calor das chamas dançantes contrastava com o frio cortante que a envolvia por dentro. Com mãos trêmulas, segurava uma xícara de chá quente, sentindo o vapor que lhe trazia uma memória confusa de conforto misturado à dor. A sua alma estava repleta de segredos e feridas. Decidida, ela ligou a câmera do celular e olhou para a tela. Seu reflexo lhe pareceu um eco do passado. As palavras que sempre quis dizer estavam prestes a sair. Oi, pessoal. Hoje eu quero compartilhar algo que me tortura há anos. A ansiedade reverberava em sua voz, e seu coração batia descompassado. Descobri que minha própria irmã Flora era amante do meu marido, Augusto. As chamas crepitavam, como se condenassem cada palavra que ela proferia. Edalina fechou os olhos por um instante. Voltando ao dia fatídico da festa de aniversário, enquanto todos dançavam e riam, um simples colar esquecido sobre a mesa chamou sua atenção. Um colar que não era dela, e sim de Flora. O brilho daquele adereço se tornou um símbolo de traição, um aviso. Imagem de Augusto sussurrando ao ouvido de sua irmã tornou-se uma sombra escura em sua mente. O nó na garganta a impediu de respirar por um momento. O chat da transmissão encheu-se de mensagens. Inacreditável! Como isso é possível? O público estava atônito e Edalina quase sentiu o calor de suas vozes através da tela. Ela não sabia se buscava apoio ou julgamento, mas aquela revelação pesada parecia um fardo que ela precisava dividir. Mas havia mais. Havia segredos que conectavam suas vidas a um crime do passado. A traição foi só a ponta de um iceberg que ameaçava afundar tudo o que conhecia. Flora sempre foi a parceira perfeita, mas eu não sabia que cada gesto tinha um custo. Escondido, disse ela engasgando com a própria dor. A cada frase uma tempestade interna se formava dentro dela, lutando entre lealdade e ressentimento. O que parecia ser um simples conflito familiar se tornou uma rede intrincada de mentiras e segredos obscuros. As mensagens no chat continuavam a pipocar, mas a mente de Edalina se concentrava no que estava em jogo. Até onde eu iria para trazer à tona a verdade? E qual seria o custo disso para minha família? Cada pensamento perfurava seu cérebro como raios, deixando um rastro de incertezas que a cercavam. A figura de Flora se transformava de irmã amada em uma adversária cruel, e a dor da traição queimava profundamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E assim, com o ar tenso da obrigação e da traição a rodeá-la, Edalina se perguntou o que aconteceria a seguir. O mundo girava ao seu redor, mas ela sabia que a verdade estava apenas começando a se revelar. A tempestade rugia como se o céu quisesse se despedaçar. Relâmpagos iluminavam os rostos ansiosos da audiência que assistia Edalina, enquanto sua revelação ecoava pela tela. As mensagens continuavam a rolar, mas ela mal podia ouvi-las.
O mundo girava, e naquele momento, algo estava prestes a mudar. Edalina respirou fundo, aninhada na dor de sua própria traição. E a verdade é que isso não é apenas sobre mim. E Flora, é sobre algo muito maior. Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação ardendo em seu interior. Ela se lembrava da caixa guardada no fundo do armário. Uma caixa cheia de cartas antigas e fotos de uma família que, até então, parecia perfeita. Subitamente, o que seria uma transmissão simples virou um espetáculo de revelações. Ela hesitou, mas sabia que precisava continuar. Eu sempre pensei que a traição de Flora era a pior coisa que poderia acontecer, mas tem um segredo que mudou tudo. Enquanto as palavras saíam, uma batida forte e repentina na porta ecoou na sala. O barulho cortou a tensão como uma faca. O que foi isso? Ela pensou, o coração parando por um instante. A visão da filha, Rena, que estava assistindo ao vivo, piscou em sua mente. Não, não poderia ser ela. Edalina foi até a porta, o coração palpitando. Quando abriu, o vento gelado entrou, arrastando os sons de a cidade lá fora. E foi então que ela viu um homem ensanguentado e desesperado, caindo aos pés dela. Socorro! Alguém, por favor! Por um instante o mundo parou. O homem ergueu o olhar e Edalina sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Augusto! As palavras saíram como um sussurro, quase desconhecidas, até para ela mesma. Era seu marido, ensanguentado e, à primeira vista, com uma expressão de pânico absoluto. As mensagens no chat explodiram numa cacofonia de confusão. O que está acontecendo? É o marido dela. Ele precisa de ajuda. Alguns espectadores gritaram, enquanto outros pareciam tão intrigados quanto horrorizados. O que aconteceu, Augusto? Edalina perguntou, a voz falhando, entre a preocupação e a raiva. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de dor. Flora está morta, ele disse, a voz rouca, e então desabou no chão. Um frio gelado percorreu a espinha de Edalina. A traição de Flora agora tinha um peso diferente, uma nova e sombria dimensão. Era como se todas as peças do puzzle se juntassem. Em um momento, o veneno da traição se misturava a um crime terrível. Você está brincando, certo? A incredulidade fez sua voz subir, mas ele apenas balançou a cabeça. As lágrimas escorrendo. Alguém a assassinou. Eu estava tentando salvar você. Salvar-me? Você quis dizer? A raiva recomeçou a ferver em seu peito, enquanto a tempestade rugia mais forte lá fora. Você achou que me proteger mentindo para mim era a solução? E assim, na beira da lareira, com o calor das chamas agora ofuscado pela verdade amarga, Edalina mantinha seu olhar fixo em Augusto, tentando entender se isso era real. A combinação de desilusão e o medo profundo da perda se mesclavam em seu peito, e no fundo, uma única pergunta ecoava. Quem realmente era seu marido? O chat pulava freneticamente com perguntas e teorias. Mas a única coisa que importava para Edalina era o homem caído diante dela, e a revelação cruel que mudaria tudo. Se Flora havia sido morta, a traição poderia ser de fato uma armadilha muito maior, e ela poderia ser a próxima na lista. Edalina ficou paralisada ao ver Augusto caído no chão, ensanguentado e com o olhar vazio. Flora está morta. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. A confusão tomou conta dela. Como isso poderia estar acontecendo? O mundo que conhecia desmoronava rapidamente. Por favor, me diga que não é verdade. A voz dela tremia enquanto se aproximava dele, lembrando-se de todas as vezes que acreditou em suas mentiras. A tempestade lá fora rugia ainda mais ferozmente, como se estivesse refletindo sua turbulência interna.
Ela se abaixou ao lado dele, sentindo o frio da madeira do piso, e viu a profunda ferida em seu braço. O medo a invadiu. Eu não sabia, Edalina. Eu não sabia que algo assim poderia acontecer. Ele estava tão perdido. As lágrimas escorriam de seu rosto, mesclando-se com o sangue que manchava o chão. Mas o que mais a atingia era a lembrança da última conversa que teve com Flora. Uma conversa cheia de risadas e planos, o que tornava tudo isso ainda mais insuportável. A cada segundo, o chat bombardeava perguntas. O que está acontecendo? Augusto precisa de ajuda. Mensagens pulavam na tela de seu celular, mas Edalina não conseguia se separar do homem diante dela. Augusto ainda parecia seu marido. Mas tudo estava mudado. Como isso aconteceu? Em meio a tantas emoções, as palavras dela eram quase um sussurro. Ele olhou para cima, seus olhos cheios de pânico. Eu estava com ela, e alguém nos atacou. Eu tentei salvar você. Naquele momento, algo no olhar de Augusto fez seu estômago revirar. Ele estava contando uma história, mas sua expressão trazia um puxão no fundo de Edalina. O que ele não estava dizendo? Você precisa me contar tudo. O desespero era palpável e, por um instante, o mundo à sua volta parecia congelar. O único som era o tamborilar da chuva no telhado. Então, enquanto ele tentava se levantar, a expressão dele se transformou. Não, você não entende, Edalina. Ele forçou as palavras. Flora, ela estava envolvida com algo muito maior. 8 meses atrás, ela me revelou que estava se metendo em algo perigoso, algo que poderia arruinar nossas vidas. Eu tentei protegê-la, proteger você. As palavras dele atingiram como um soco no estômago. Proteger? Nós? De quê? O horror tomou conta dela quando sentiu que a verdade era muito mais complexa que a traição. Augusto, se você não me disser agora, pode ser a última chance que teremos. O celular, esquecendo-se do show das mensagens, piscou abruptamente. Um alerta a fez olhar. Um vídeo começava a se espalhar pelo chat. Seu coração parou. Era um vídeo que mostrava Flora, uma sombra de si mesma. Em uma situação tensa com um homem que ela não conhecia, ele estava em pé, encapuzado, gesticulando ameaçadoramente. Saber demais pode custar caro, irmã. Você deitou-se com a verdade e agora terá que arcar com as consequências. As palavras do desconhecido ecoaram. Como um aviso. Edalina sentiu que a casa em que cresceram não era mais um abrigo seguro, mas uma armadilha. O que está acontecendo? Ela sussurrou, e todos ao seu redor, Augusto, o público, até a tempestade, pareciam ter desvanecido, exceto pela força da traição que agora se formava como uma tempestade em seu coração. A verdade estava desmoronando como um castelo de cartas. Edalina, precisamos ir agora, Augusto disse, tentando se arrastar para a frente. Mas ela não conseguia tirar os olhos do vídeo. O homem encapuzado olhava diretamente para a câmera, como se estivesse olhando para ela. O jogo apenas começou, Edalina. Naquele instante, a tensão que envolvia a sala era palpável e o clamor do chat. Disparava. O que está acontecendo? Essa não é uma simples traição. E a ideia aterrorizante de que Flora, sua irmã, poderia ter se envolvido em algo mortal a consumia. A tempestade lá fora, agora um grito de raiva, ecoava a tormenta em seu peito, enquanto a única certeza que restava era que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse raciocinar, uma batida forte ressoou na porta outra vez. O medo a percorreu como um relâmpago. Isso estava longe de acabar, e quem estava do lado de fora poderia alterar o destino daquela noite. Edalina ficou paralisada ao ver Augusto caído no chão, ensanguentado e com expressão de desespero.
A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro furacão estava dentro dela. Está morta. Essas palavras ecoavam em sua mente. Era como se tudo estivesse girando e ela mal conseguia respirar. Ela se agachou, tentando entender a gravidade da situação. Por favor, me diga que não é verdade. As palavras saíam tremidas, mas o olhar dele, perdido e sombrio, era tudo o que precisava para saber que era real. O medo tomou conta dela. O que aconteceu? Antes que pudesse ouvir a resposta de Augusto, outro som potente fez seu coração parar. A batida na porta, mais forte desta vez, interrompeu aquele momento de horror. O vento entrou com força, frio e carregado de uma sensação de ameaça. Edalina olhou rapidamente para o celular, mas estava tão agarrada nas palavras de Augusto que não prestou atenção ao chat que antes pulsava dançante de mensagens. Augusto insistiu. Edalina, precisamos sair. Não estamos a salvo aqui. Ele tentava se levantar, os olhos cheios de pânico, mas o corpo não respondia. O sangue escorria de sua ferida, criando uma poça ao seu redor. Ela estava dividida entre a necessidade de ajudar o marido e a urgência da batida insistente na porta. Quem está lá fora? Um frio na espinha a fez hesitar. Quando finalmente a porta abriu e um homem apareceu, suas feições eram um misto de dor e preocupação. Edalina não conseguia processar o que via. O homem, de cabelos desgrenhados e expressão transtornada, olhou para Augusto e exclamou: "Eu avisei que não era para você ficar aqui. O plano já estava em andamento." Ela sentiu um frio cortante na barriga. O homem que acabara de entrar era ninguém menos que Carlos, um velho conhecido da família. A mente dela girava. Carlos sempre teve um jeito sombrio, e a maneira como falava agora a fazia temer. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz falhando. Flora não era apenas sua irmã. Ela estava envolvida em algo muito maior, Edalina. Carlos gritou, a fúria em suas palavras quebrando o silêncio. Ela te usou como uma peça no plano. Você está em perigo. As palavras dele eram como uma faca, perfurando qualquer ideia que ela tivesse sobre lealdade. E amor. A traição não era somente de Flora, mas de todos ao seu redor. Como assim? O que você está dizendo? A confusão era palpável, mas o pânico dela estava crescendo. Um cartel! Edalina, Flora estava jogando em um jogo muito perigoso. E agora, eles sabem que você conhece a verdade. Eles não vão parar até que você esteja silenciada. Edalina sentiu seu coração disparar. O que ela achava que era uma briga familiar estava se transformando em um jogo mortal. Carlos, por favor, diga que isso não é verdade. Augusto se arrastou até ela, a expressão de dor agora misturada com pânico. Edalina, precisamos fazer alguma coisa. Se eles souberem que estou aqui. E foi nesse instante que o celular dela vibrou descontrolado. Um vídeo começava a se espalhar pelo chat, como um incêndio em Campo Seco. Ela pegou e viu o rosto de Flora, uma sombra de seu antigo eu, falando diretamente para a câmera. Se você está vendo isso, é porque o plano foi comprometido. Eles virão atrás de você, Edalina. O choque a paralisou. O jogo estava realmente longe de acabar. Flora, o que você fez? Era tudo que ela conseguia murmurar. Mas antes que pudesse processar, a porta se abriu mais uma vez e outro homem surgiu. Este carregava uma arma e, ao entrar, gritou: "Onde está Flora? Eu sei que ela está aqui." Edalina entrou em estado de choque total. A traição, os segredos e agora isso. Ela percebeu que estava cercada não apenas pelo perigo, mas pelas mentiras que sua própria vida se tornara. "Quem é você?" gritou, mas a urgência em sua voz estava se esvaindo. A tempestade rugia ainda mais forte quando o homem apontou a arma. "Você tem apenas uma escolha, Edalina. Colabore
ou enfrente as consequências. O desespero a envolveu. Onde estavam as promessas de amor? Onde estava a confiança? Uma única dúvida correu lentamente pela mente de Edalina. Estava realmente pronta para a verdade que jamais imaginou sua família abrigar? E mais importante, qual seria o preço que pagaria por conhecê-la? Edalina ficou paralisada ao ver Augusto caído no chão, ensanguentado e com expressão de desespero. Tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro furacão estava dentro dela. Flora está morta. Essas palavras ecoavam em sua mente. Era como se tudo estivesse girando e ela mal conseguia respirar. Ela se agachou, tentando entender a gravidade da situação. Por favor, me diga que não é verdade. As palavras saíam tremidas, mas o olhar dele, perdido e sombrio, era tudo o que precisava para saber que era real. O medo tomou conta dela. O que aconteceu? Antes que pudesse ouvir a resposta de Augusto, outro som potente fez seu coração parar. A batida na porta, mais forte desta vez, interrompeu aquele momento de horror. O vento entrou com força, frio e carregado de uma sensação de ameaça. Edalina olhou rapidamente para o celular, mas estava tão agarrada nas palavras de Augusto que não prestou atenção ao chat que antes pulsava dançante de mensagens. Augusto insistiu. Edalina, precisamos sair. Não estamos a salvo aqui. Ele tentava se levantar, os olhos cheios de pânico, mas o corpo não respondia. O sangue escorria de sua ferida, criando uma poça ao seu redor. Ela estava dividida entre a necessidade de ajudar o marido e a urgência da batida insistente na porta. Quem? Quem está lá fora? Um frio na espinha a fez hesitar. Quando finalmente a porta se abriu e um homem apareceu, suas feições eram um misto de dor e preocupação. Edalina não conseguia processar o que via. O homem de cabelos desgrenhados e expressão transtornada, olhou para Augusto e exclamou: Eu avisei que não era para você ficar aqui. O plano já estava em andamento. Ela sentiu um fio cortante na barriga. O homem que acabara de entrar era ninguém menos que Carlos, um velho conhecido da família. A mente dela girava. Carlos sempre teve um jeito sombrio e a maneira como falava agora a fazia temer. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz falhando. Flora não era apenas sua irmã. Ela estava envolvida em algo muito maior, Edalina. Carlos gritou, a fúria em suas palavras quebrando o silêncio. Ela te usou como uma peça no plano. Você está em perigo. As palavras dele eram como uma faca, perfurando qualquer ideia que ela tivesse sobre lealdade e amor. A traição não era somente de Flora, mas de todos ao seu redor. Como assim? O que você está dizendo? A confusão era palpável, mas o pânico dela estava crescendo. Um cartel! Edalina! Flora estava jogando em um jogo muito perigoso. E agora, eles sabem que você conhece a verdade. Eles não vão parar até que você esteja silenciada. Edalina sentiu seu coração disparar. O que ela achava que era uma briga familiar estava se transformando em um jogo mortal. Carlos, por favor, diga que isso não é verdade. Augusto se arrastou até ela, a expressão de dor agora misturada com pânico. Edalina, precisamos fazer alguma coisa, se eles souberem. Que estou aqui. E foi nesse instante que o celular dela vibrou descontrolado. Um vídeo começava a se espalhar pelo chat, como um incêndio em campo seco. Ela pegou e viu o rosto de Flora, uma sombra de seu antigo eu, falando diretamente para a câmera. Se você está vendo isso, é porque o plano foi comprometido. Eles virão atrás de você, Edalina. O choque a paralisou. O jogo estava realmente longe de acabar. Flora, o que você fez? Era tudo que ela conseguia murmurar. Mas, antes que pudesse processar, a porta se abriu mais uma vez e outro homem surgiu. Este carregava uma arma
e, ao entrar, gritou: "Onde está Flora? Eu sei que ela está aqui." Edalina entrou, em estado de choque total. A traição, os segredos e agora isso. Ela percebeu que estava cercada, não apenas pelo perigo, mas pelas mentiras que sua própria vida se tornara. "Quem é você?" gritou, mas a urgência em sua voz estava se esvaindo. O homem apontou a arma. "Você tem apenas uma escolha, Edalina. Colabore ou enfrente as consequências." A tensão estava insuportável, mas foi então que o inesperado aconteceu. Carlos, em um ato de desespero, saltou em direção ao homem armado. Uma luta irrompeu entre os dois, a arma apontada em direções incertas. O pânico tomou conta do ambiente. Edalina assistia angustiada, sem saber se deveria ajudar ou correr. Neste turbilhão, Carlos gritou: "Edalina, tudo o que você sabe está prestes a mudar. Você precisa saber a verdade sobre Flora, e isso não é só sobre traição." Seu grito penetrou no caos, trazendo uma nova luz ao que parecia sem esperança. E foi nesse momento que a arma disparou. O tiro ecoou na sala como um trovão, e o coração de Edalina disparou. Ela viu Carlos cair, a expressão chocada em seu rosto, mas sua visão se fixou na direção da porta. Algo ou alguém está prestes a entrar. A batida do futuro se aproximava. E ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo horrível. Edalina ficou paralisada ao ver Carlos caindo no chão, seus olhos se arregalando em choque. O barulho do tiro soava como um trovão na tempestade que rugia lá fora. O homem armado, que havia entrado sem cerimônia, pareceu absorver a cena, o olhar incrédulo fixo em Carlos, antes de voltar a atenção para Edalina. "Onde está Flora?" ele gritou, a voz imersa em raiva e desespero. A sala estava em silêncio, exceto pelo som da chuva torrencial. Edalina sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. "Carlos?" O susto e a confusão transformaram-se em um nó na garganta. Ela nunca esperou ver alguém tão próximo, tão conhecido, deitado no chão, ensanguentado. Esse não era o momento que planejara ao revelar suas emoções ao público. Antes que pudesse processar tudo, o celular dela vibrou, atraindo sua atenção. O chat estava uma loucura, repleto de mensagens que se multiplicavam sem parar. "O que aconteceu? Alguém ligue para a polícia!" A gritaria virtual ecoava em sua mente, embaralhando seus pensamentos. Edalina se virou para Augusto, vendo seu rosto pálido e perdido. "Nós precisamos sair agora!" Sua voz soava como um eco distante. "Não podemos ficar aqui." O homem armado ainda estava ali, a tensão no ar palpável, e a dor de Carlos parecia quase paralisante. Mas era então que algo mudou drasticamente. Enquanto Edalina tentava ajudar Carlos, a porta atrás dela se abriu violentamente. Um homem rude, vestindo um capuz, entrou na sala com uma expressão feroz. "O que está acontecendo aqui?" ele bradou, olhando de um lado para o outro, até pousar os olhos no homem armado. Ouçam. Agora eram dois homens e Edalina sentiu seu estômago revirar. A última coisa que ela precisava era de mais complicações. Mas antes que pudesse articular uma palavra, o homem armado e o novo intruso trocaram olhares. Havia uma tensão entre eles, quase palpável. "Onde está a garota?" O capuz bradava, seus olhos fixos em Edalina. O homem armado hesitou por um momento, e isso era tudo o que Edalina precisava. "Eu não sou uma garota. Sou uma mulher. O que vocês querem?" gritou, tentando esconder o pavor em sua voz. Mas a verdade é que ela se sentia como uma presa cercada, ouvindo a história da traição e do cartel, sua mente começou a girar novamente. As peças se juntavam lentamente entre as revelações sobre Flora e a realidade sombria que agora a envolvia. O homem do capuz começou a rir.
Uma risada fria e sem emoção. Você não entende, não é? Flora nunca foi apenas sua irmã. Acredite, o que você conhece como família é pura ilusão. Aquelas palavras a atravessaram como uma faca. O que ele queria dizer? A ideia de que sua ligação com Flora era uma farsa a atinava como uma tempestade. Do que você está falando? O que você sabe sobre Flora? O medo agora se misturava com uma raiva. O homem parecia adorar a confusão. Mas antes que pudesse extrair alguma verdade dele, a atmosfera na sala mudou de novo. Carlos, ainda no chão, ergueu uma das mãos e, com um gesto exausto, apontou para a tela do celular, onde o vídeo de Flora ainda estava rodando. Escute o que ela disse. Sem mais delongas, o homem do capuz se virou para o celular. Seus olhos escanearam o vídeo com uma intensidade que a assustou. Ela era a chave. E agora você está no meio disso. Se ela está morta, significa que você está em perigo. Mas você não sabe a verdade. O coração de Edalina disparou. A verdade? Que verdade? Seria essa a razão pela qual tudo tinha desmoronado? Era como se um peso enorme tivesse caído sobre ela. A traição era maior do que ela imaginava, mais profunda do que apenas uma irmã e um marido. O que se escondia nas sombras? Escutem. O homem armado finalmente se manifestou. Alguém pode ter se livrado de Flora, mas isso não é só um jogo. Isso é guerra. E se você está aqui, Edalina, você é um alvo. Até a pessoa que você mais ama pode estar envolvida nisso. O mundo à sua volta pareceu parar. O que ele queria dizer com isso? Olhando para Augusto, Edalina viu o olhar de pânico em seu rosto. Uma nova percepção a acometeria como um relâmpago. A traição vai além da nossa compreensão. E eu posso ser a próxima vítima? O ambiente ficou tenso, as palavras pairando. No ar como um veneno. Tudo o que ela acreditava estava em colapso, e a sensação de que seu mundo estava prestes a desmoronar completamente ficou mais genuína do que nunca. Nesse momento, uma grande explosão de luz cortou a escuridão da tempestade, e um grito ecoou na sala. O homem do capuz, tomado pela força do que estava prestes a ocorrer, encarou Edalina, como se tivesse visto o fim do mundo. O maior segredo não é sobre Flora, é sobre você. E essas palavras ficaram reverberando em sua mente, enquanto a verdadeira natureza da traição se aproximava, prestes a ser revelada. Edalina ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. O maior segredo não é sobre Flora, é sobre você. A intensidade da afirmação ecoou na sala e o ar pareceu esfriar. Ela não conseguia compreender. O que ele quis dizer? A imagem de sua irmã morta e tudo o que passara estava repleto de perguntas, e a cada instante seu coração batia com mais força. Do que você está falando? Edalina sussurrou, sentindo um nó na garganta. O homem de capuz avançou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e excitação. Você não sabe, não é? Flora nunca foi apenas a sua irmã. Ela estava nos observando. O plano dela era um jogo, e você era a peça mais importante. As palavras dele pareciam um golpe difícil de suportar, cada uma ressoando com um significado que deixava Edalina em choque. E a tempestade lá fora rugia, como se fosse uma extensão da confusão que a cercava. As vozes no chat do celular eram um ruído distante, quase irrelevante. Num impulso, ela se virou para Augusto, buscando um olhar de entendimento. Mas ao invés disso, seus olhos mostravam medo. Edalina, você precisa acreditar nele. A súplica dele soava como um eco no abismo. A tensão aumentou quando o homem do capuz continuou. Flora deixou uma mensagem para você. Tudo está gravado. Vamos dar uma olhada no que sua irmã realmente preparou. Ele acenou de forma brusca.
E antes que Edalina pudesse protestar, seu celular foi arrancado de sua mão. A tela piscou, e no momento seguinte, um novo vídeo começou a rodar. A imagem de Flora apareceu, mas não era aquela mulher doce e bondosa que Edalina conhecia. Era uma versão dela mesma que Edalina não reconhecia. Com um olhar intenso e uma expressão de confiança que a deixava inquieta, Flora começou a falar. Se você está assistindo isso, meus planos amadureceram. O jogo que estou por trás é muito maior do que qualquer um pode imaginar. Edalina, você é a chave. Cada palavra soava como um punhal fincado no coração de Edalina. A realidade do que ouvia começava a moldar sua percepção. Segredos que sempre estiveram ocultos adiante dela estavam sendo expostos. Eu estive ao seu lado o tempo todo, mas você nunca percebeu, Edalina. A verdadeira traição não era entre nós, mas o que nós mesmas estávamos criando. A voz de Flora reverberava no ar, e uma onda de raiva e confusão tomou conta de Edalina. Mas foi nesse ponto que algo aconteceu. Uma buzina alta soou, cortando o ar tenso da sala, seguida de gritos na rua. A polícia! Estou ouvindo sirenes! Augusto gritou. E imediatamente os olhares mudaram. O homem do capuz ficou rígido. Sua expressão se transformou em medo. Precisamos ir, agora! Ele gritou. E todos entenderam que a situação acabara de se intensificar. Mas a revelação ainda estava a caminho. O celular vibrou novamente e uma notificação chamou sua atenção. O vídeo que Flora tinha gravado seguiu com uma revelação final. Edalina, eles estão vindo. Mas saiba que não sou sua inimiga. Agora é sua vez de jogar. Você realmente acha que não é mais do que uma simples esposa para o Augusto? O choque se instalou quando Edalina se virou abruptamente para Augusto, seu olhar confuso. O que ela quer dizer com isso? E antes que pudesse processar a cena, o homem do capuz puxou uma arma. Saia do caminho. Eu não posso ser preso agora. Eles vão acabar comigo. E nesse momento, quando a adrenalina era palpável e a confusão reinava, a tempestuosa mudança que Edalina não esperava aconteceu. Augusto empurrou Edalina para o lado, bloqueando a linha de visão do homem armado. Não! Edalina, não! Ele gritou, mas tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. O disparo ecoou e o sangue manchou o chão. O que está acontecendo? As palavras não saíam como uma pergunta, mas uma súplica sem resposta. O silêncio pairou enquanto tudo mudava. O semblante de Augusto, uma mistura de dor e sofrimento, foi a última coisa que Edalina viu antes de um novo grito vir da rua. A polícia havia chegado, mas a verdade era que o jogo estava em um ponto crítico. Os relacionamentos, os segredos, tudo estava prestes a se despedaçar. E a única pergunta na cabeça de Edalina era: quem realmente era ela dentro desse jogo mortal? O desespero crescia. A única certeza que Edalina tinha era que a única saída agora era a verdade, e ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa para descobri-la. Mas o que significava isso para seu futuro? O que mais ela ainda não sabia? Edalina ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. O maior segredo não é sobre Flora, é sobre você. A intensidade da afirmação ecoou na sala e o ar parecia esfriar. Ela não conseguia compreender. O que ele quis dizer? A imagem de sua irmã morta e tudo o que passara estava repleto de perguntas, e a cada instante seu coração batia com mais força. Do que você está falando? Edalina sussurrou, sentindo um nó na garganta. O homem de capuz avançou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e excitação. Você não sabe, não é? Flora nunca foi apenas a sua irmã. Ela estava nos observando. O plano dela era um jogo, e você era a peça mais importante. As palavras dele pareciam um golpe difícil de suportar.
cada uma ressoando com um significado que deixava Edalina em choque. E a tempestade lá fora rugia, como se fosse uma extensão da confusão que a cercava. As vozes no chat do celular eram um ruído distante, quase irrelevante. Num impulso, ela se virou para Augusto, buscando um olhar de entendimento. Mas ao invés disso, seus olhos mostravam medo. Edalina, você precisa acreditar nele. A súplica dele soava como um eco no abismo. A tensão aumentou quando o homem do capuz continuou. Flora deixou uma mensagem para você. Tudo está gravado. Vamos dar uma olhada no que sua irmã realmente preparou. Ele acenou de forma brusca e, antes que Edalina pudesse protestar, seu celular foi arrancado de sua mão. A tela piscou e, no momento seguinte, um novo vídeo começou a rodar. A imagem de Flora apareceu, mas não era aquela mulher doce e bondosa que Edalina conhecia. Era uma versão dela mesma que Edalina não reconhecia. Um olhar intenso e uma expressão de confiança que a deixava inquieta, Flora começou a falar. Se você está assistindo isso, meus planos amadureceram. O jogo que estou por trás é muito maior do que qualquer um pode imaginar. Edalina, você é a chave. Cada palavra soava como um punhal fincado no coração de Edalina. A realidade do que ouvia começava a moldar sua percepção. Segredos que sempre estiveram ocultos adiante dela estavam sendo expostos. Eu estive ao seu lado o tempo todo, mas você nunca percebeu, Edalina. A verdadeira traição não era entre nós, mas o que nós mesmas estávamos criando. A voz de Flora reverberava no ar, e uma onda de raiva e confusão tomou conta de Edalina. Mas foi nesse ponto que algo aconteceu. Uma buzina alta soou, cortando o ar tenso da sala, seguida de gritos na rua. A polícia! Estou ouvindo sirenes! Augusto gritou, e imediatamente os olhares mudaram. O homem do capuz ficou rígido, sua expressão se transformou em medo. Precisamos ir! Agora! Ele gritou, e todos entenderam que a situação acabara de se intensificar. Mas a revelação ainda estava a caminho. O celular vibrou novamente, e uma notificação chamou sua atenção. O vídeo que Flora tinha gravado seguiu com uma revelação final. Edalina, eles estão vindo. Mas saiba que não sou sua inimiga. Agora é sua vez de jogar. Você realmente acha que não é mais do que uma simples esposa para o Augusto? O choque se instalou quando Edalina se virou abruptamente para Augusto, seu olhar confuso. O que ela quer dizer com isso? E antes que pudesse processar a cena, o homem do capuz puxou uma arma. Saia do caminho, eu não posso ser preso agora. Eles vão acabar comigo. E nesse momento, quando a adrenalina era palpável e a confusão reinava, a tempestuosa mudança que Edalina não esperava aconteceu. Augusto, em um ato de bravura ou desespero, empurrou Edalina para o lado, bloqueando a linha de visão do homem armado. Não, Edalina, não! Ele gritou, mas tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. E o disparo ecoou, atingindo não Augusto, mas o próprio homem do capuz. Edalina ficou paralisada, sem saber como reagir. O homem caiu, um olhar de choque estampado em seu rosto. E ao lado dele, um pequeno dispositivo girava no chão. O que era aquilo? Antes que pudesse perguntar, Augusto, mesmo ferido, se levantou e pegou o dispositivo. Isso é uma gravação. Os olhos de Edalina se arregalaram enquanto Augusto pressionava um botão. Não, não faça isso! Ela gritou, mas era tarde demais. A gravação começou a reproduzir um vídeo que mostrava uma conspiração envolvendo sua família e pessoas que ela nunca imaginaria. As imagens eram rápidas, mas ao mesmo tempo fáceis de serem reconhecidas. O pai dela, o pai de Flora, os dois homens conversando em um local sombrio. E em um instante chocante, Edalina viu um documento de compromisso.
com uma data. Era o dia do nascimento dela. Era uma promessa de que as gerações seguintes estariam ligadas a um cartel e que Flora estava no centro disso. Os olhos de Adalina se encheram de lágrimas. Não, isso não pode ser. Verdade. Ela sussurrou, sentindo como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A revelação revelava que não apenas Flora estava envolvida, mas que toda a família estava atrelada a um destino que não escolheram. Augusto segurou o dispositivo, a expressão angustiada. Isso muda tudo, Adalina. Você precisa entender que tudo isso foi orquestrado. Nenhum de nós está a salvo. O que mais ela não sabia? O que estava acontecendo de verdade? A única coisa que Adalina sabia era que, à medida que a tempestade rugia lá fora, sua vida estava prestes a mudar para sempre. E em meio ao caos, a única pergunta que persistia era: quem era realmente sua família? E a que preço essa verdade custaria? A tensão no ar era palpável. A imagem de Flora começava a se distorcer na tela do celular, mas a súbita revelação não perdia força. Você é a chave, ecoou na mente de Adalina. O desespero e a confusão eram um nó apertado em seu peito. O que você quer dizer com isso? Ela murmurou, tentando entender aquelas palavras. Os olhos de Augusto refletiam uma mistura de medo e determinação. Adalina, precisamos descobrir a verdade. Ele a puxou, mas o homem do capuz ainda estava ali. Sua presença uma sombra ameaçadora. Carlos estava caído e sangue o rodeava. A cena era horrível. Adalina sentia a pressão subindo, as mensagens no celular dançando como fantasmas. Quem realmente somos? O homem. De capuz gritou, a voz carregada de uma urgência quase frenética. Por que você acha que Flora se colocou nesse caminho? Porque ela sabia que você também tinha um papel que você nunca percebeu. A revelação soava como um soco. O que ele queria dizer com isso? Os xingamentos e gritos ao fundo da cidade ecoavam, como se o mundo lá fora estivesse gritando por justiça. Não, você não pode estar falando sério. Adalina sentiu seu estômago revirar. Era assim que tudo acabaria? Uma maldição que vinha de gerações passadas? Ela olhou para Augusto, procurando um reflexo de segurança, mas encontrou apenas desespero. E então a confusão se intensificou. Uma explosão imperceptível tomou a sala e a luz. Piscou. A distância entre Adalina e o homem armado diminuiu, e em um movimento brusco, o capuz foi puxado, revelando o rosto que ela nunca esperava ver ali. Você? A voz bela falhou ao reconhecer o homem que apareceu no vídeo. Miguel, seu pai. Um homem que acreditava estar distante e a salvo. O que ele estava fazendo ali? Flora me deixou essa missão. Não posso falhar. Miguel gritou, e a verdade parecia deslizar como uma lâmina afiada entre suas palavras. Ela sabia que você era a única que poderia continuar o que começamos. Ele gesticulava, a raiva escorrendo em cada uma de suas palavras. E agora, você matou Flora. O choque a atingiu como um trovão. Mas... Como tudo isso estava se encaixando? Adalina, com o coração martelando no peito, sentiu tudo desmoronar ao seu redor. Não! Você não entende, eu não sou a sua peça. Eu sou sua filha. O desespero misturou-se à raiva, e a cada palavra, o peso que carregava aumentava. Aquela revelação cortava mais fundo que qualquer ferida. Você sempre foi mais do que apenas uma filha, ele gritou, ousando dar um passo em sua direção. Você é parte de um legado, uma conexão que Flora tirou de mim, e agora está em suas mãos. A sala girava. Adalina podia sentir suas pernas fraquejarem. O celular começou a vibrar novamente. A luz da tela iluminou seu rosto pálido. Um vídeo chegou e, à medida que ela olhava,
Cada palavra de Flora ressoava em seu cérebro. Não posso deixar que a verdade venha à cama da traição. O que aconteceu entre nós foi uma usurpação. A imagem de Flora sorrindo desmoronou diante de seu olhar perplexo. Era como se o mundo inteiro estivesse se desmontando. De repente, a porta se abriu com força. Polícia a caminho. Uma voz alta foi ouvida, e a batida de passos pesados se aproximava rapidamente. O homem com a arma olhou em direção à porta. Miguel, desapontado e com raiva, gritou: "Nós não podemos ser pegos. Tudo o que construímos. Edalina, escolha agora." Ela ficou sem palavras. O tempo parecia congelar. A luz da verdade batia forte, e a única pergunta que ecoava na mente era de quem ela realmente era filha. E, de repente, o chão pareceu ruir sob seus pés. O tempo parecia parar quando a verdade desabou sobre Edalina. O olhar desesperado de Augusto, enquanto Miguel a confrontava, a fez sentir um misto de medo e confusão. "Você é parte de um legado." As palavras de Miguel eram como uma bomba, estabelecendo um novo e aterrorizante entendimento. Mas a sirene da polícia, aumentando lá fora, cortou a tensão com um estalo já familiar. "Edalina, escolha agora!" Miguel gritou. Mas o caos na sala a envolvia, e o desespero pulsava em seu peito. Ela não tinha certeza se queria ser parte daquele legado sombrio. "Não sou uma peça em seu jogo", gritou a voz tremendo, mas firme. Augusto, agora no chão, se arrastou um pouco mais perto dela. "Precisamos fugir!" Ele estendeu a mão e Edalina viu a dor em seu rosto, mas também a determinação. Ela sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a se desmoronar, e foi então que a janela estourou. Um vidro se espatifou e, num movimento rápido, Miguel virou-se, a atenção desviada pelo barulho. "Merda! Eles estão aqui!" ele gritou, e a adrenalina subiu como um combustível em seu corpo. "Vamos! Agora!" As sirenes da polícia finalmente invadiram a sala e estouraram como fogos de artifício, expressões de horror tomando conta do rosto de cada um ali. Edalina agarrou a mão de Augusto, enquanto o homem do capuz se virou, a boca abrindo em um grito de desespero. "Nós não podemos ser pegos." Enquanto a polícia se aproximava, a verdade finalmente se destacou em sua mente. "Eu sou Edalina e não aceitarei ser parte disso." Sua voz explodiu em um rugido, e enquanto ela se levantava com Augusto, o ser que um dia admirou estava agora trocando de lugar com um homem que ela temia. Miguel rugiu e, fazendo um movimento desesperado, girou em uma direção, tentando escapar. Mas a polícia estava lá, e no instante seguinte, antes que pudesse compreender tudo, um grito cortante irrompeu. Edalina olhou para trás e viu o homem do capuz caindo aos pés da polícia, imobilizado ao chão. "Você está preso." Uma voz ressoava. Ali, o peso da noite se desdobrou através da sala. O que começara como um mar de segredos e traições, agora se transformava em luz na escuridão. Edalina e Augusto se olharam, respirando pesadamente, e souberam que talvez, apenas talvez, ficassem livres daquela confusão. Mas enquanto a polícia retirava Miguel e o cartaz de evidência nos casos que ela mal conseguia compreender a cercava, Edalina percebeu que havia muito mais a desvendar, muito mais além do que aquela noite revelara. "O que mais está por vir?" ela pensou, a dúvida ainda pairando no ar. E assim, com um último olhar cheio de promessas e possíveis recomeços, eles saíram do que fora um lugar de vilania e dor. Não havia garantias, mas a esperança começava a florescer. Edalina sabia que a vida continuaria e que, de alguma forma, ela ainda lutaria pela verdade. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
que nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.